Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao TrianonCast, o podcast da Clínica Trianon que tem o ser humano como especialidade. Cá estou eu mais uma vez ao lado de uma ilustre presença, de uma médica aqui do nosso time de excelência da Clínica Trianon, para falar de um tema muito importante. Mas antes, deixa eu apresentar então a nossa convidada. Eu estou aqui com a doutora Luciana Bichuete. A Luciana é cardiologista formada pelo INCOR da Faculdade de Medicina da USP, tem graduação em Medicina pela Universidade de Uberaba e hoje está aqui com a gente trazendo toda a expertise dela em cardiologia para falar de uma condição que é relativamente rara, mas menos do que a gente imagina, e quando acontece é um Deus nos acuda. É uma daquelas coisas assim que quando acontece chega até a virar notícia. E que vez ou outra a gente vê na televisão, se assusta e fica com medo que aconteça com a gente também. Só que hoje eu acho que a gente vai sair com menos medo, porque a gente vai saber o que fazer para prevenir isso, para que a gente então reduza a chance de sermos vítimas aí desse mal. Então, Luciana, bem-vinda ao TrianonCast. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Olá a todos, obrigada, Dr. Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do TrianonCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema morte súbita, que é um tema que, em geral, acaba gerando muita comoção, porque eventualmente pode acabar acometendo pacientes jovens previamente saudáveis. E eu vi, Luciana, a gente, enfim, estava lendo sobre o assunto, e também sobre notícias que vez ou outra chegam até a gente, que 1 a 3 em cada 100 mil atletas, considerados saudáveis, desenvolvem ali, uma anomalia desse tipo. E se a gente for para a população, em geral, a gente vai ver, que esse mal aí é causa da morte de cerca de 300 mil brasileiros por ano. E ninguém quer ser um brasileiro nessa estatística, Então eu te pergunto, para começo de conversa, o que é então essa morte súbita? A morte súbita, pessoal, nada mais é do que uma parada cardíaca que acontece de forma súbita, em até 1 hora do início dos sintomas do nosso paciente, e acontece de forma repentina. E aí acontece de forma repentina, mas o que está por trás disso? Quais são as causas, desse evento? Então, Tânia, as causas de morte súbita, ela varia de acordo com a idade, na verdade. Em pacientes mais velhos, ali acima dos 60 a 65 anos, a principal causa é a doença arterial coronária, aquelas placas de gordura que ao longo da vida vão obstruindo os vasos do nosso coração, levando a uma redução da perfusão, ali, uma redução da irrigação do músculo cardíaco. Mas, como a gente falou, pode também acometer pacientes jovens, e em pacientes jovens, a causa mais comum é o que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que nada mais é do que uma doença genética, então tem um caráter hereditário, que leva a uma predisposição a arritmias, e isso pode levar a uma parada cardíaca. E, inclusive, como a gente comentou, isso pode acontecer em pacientes que não tinham nenhum diagnóstico prévio, em pacientes que eram previamente saudáveis, e como acontece de forma repentina, acaba gerando uma comoção muito grande quando acontece. Inclusive, teve um tempo atrás que um jogador de futebol profissional, de alto rendimento, jogava pela Dinamarca, e jogava para um clube grande lá na Europa, ele acabou desmaiando em campo, E aí, esse chamou a atenção porque, além do evento em si, que é extremamente dramático, o indivíduo cai ali em campo, não está mais respirando, e é aquela coisa de entrar ambulância no campo, ele chamou a atenção pelo fato de que, diferentemente de outros aí desses últimos anos, ele foi revertido. Exatamente, doutor Daniel. Quando a gente tem um quadro de uma parada cardíaca que a gente caracteriza como morte súbita, nosso paciente pode, infelizmente, de fato, ir a óbito, mas a gente pode tomar medidas adequadas para tentar reverter isso. E aí é o que a gente chama de morte súbita abortada. Se a gente tem um paciente que tem uma parada cardíaca, mas a gente tem toda uma estrutura de pessoas treinadas para fazer massagem cardíaca, para uso de desfibrilador, para dar um choque no nosso paciente,
isso pode ser reversível. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque, idealmente, toda a população deveria ser treinada para saber fazer massagem cardíaca, porque quando acontece em eventos públicos, como um jogo de futebol, por exemplo, a gente tem uma equipe bem treinada para isso. Mas, infelizmente, eventualmente, isso pode acontecer em casa, pode acontecer no meio da rua. E aí, idealmente, todos nós deveríamos ser treinados para cuidados iniciais básicos quando isso acontece. E geralmente, Luciana, isso acontece quando o indivíduo faz um esforço para além do que ele é habituado, ou pode acontecer também em repouso? Pode acontecer também em repouso. A gente sabe que a atividade física ela pode aumentar o risco de eventos arrítmicos, de arritmia e, portanto, de morte súbita, em pacientes que já têm uma predisposição anterior, né? Mas pode sim acontecer em repouso. Em geral, a gente vê muito em atletas, porque é o que sai na mídia, mas principalmente em pacientes ali mais velhos, acima de 60, 65 anos, que em geral a causa é doença coronária, muitas vezes acontece em repouso de uma forma inesperada. Entendi. É o caso, então, por exemplo, de por exemplo, eu, né, acabo meio que associando geralmente morte súbita a indivíduos que estão ali num esforço mais vigoroso, né? Será que é o caso? Será que isso acontece? Essa minha percepção é porque geralmente são esses casos que viram notícia? Em geral, é porque são esses casos que viram notícias. Porque, por prevalência, é muito mais comum a morte súbita por doença coronária do que a morte súbita no atleta jovem. Mas o atleta jovem, é o que a gente comentou, gera comoção. Um paciente saudável em um evento público, às vezes em transmissão na televisão, de repente esse paciente, essa pessoa cai no campo e tem uma parada cardíaca. Então a gente acaba associando isso à prática de atividade física, mas na realidade é até mais comum fora desse cenário. Sim. Então, o indivíduo, na prática, ele desmaia, né? Fica sem responder, fica inconsciente e geralmente fica sem pulso, certo? Exatamente, o paciente ele perde a consciência e tem o que a gente chama de parada cardíaca, então ele Uhum. fica sem pulso. Então, vamos imaginar um cenário, né, em que só haja leigos e alguém desmaiou, né? Esse um dos primeiros procedimentos então a se fazer seria com que o leigo consiga checar se há pulso no paciente, né? Como que o leigo pode fazer isso, né, Luciano? A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente está em um local em que a gente infelizmente não tem toda a estrutura, em jogos de futebol, em estações de metrô, a gente acaba tendo estrutura, a gente acaba tendo um pessoal treinado para isso. Mas quando a gente está diante de um local sem estrutura, a primeira coisa que a gente deve fazer é chamar ajuda. Liga para o SAMU, pede para trazer um desfibrilador externo. Essa é a nossa primeira medida a ser tomada, assim que o nosso paciente perdeu a consciência. Se a gente tem um treinamento básico, a gente consegue palpar o pulso no pescoço do nosso paciente, e se a gente não sente pulso, a gente está diante de uma parada cardíaca. E até o SAMU chegar com o desfibrilador, que é o material para que a gente possa dar o choque e possivelmente reverter essa parada cardíaca, idealmente a gente deve fazer massagem cardíaca no nosso paciente. Tem inúmeros vídeos demonstrativos na internet e é muito importante que toda a população saiba muito bem disso. Você recomenda alguma fonte específica, Luciana, quando a pessoa for procurar por procedimento de massagem cardíaca, né? A gente tem inúmeras demonstrações, o American Heart Association tem várias demonstrações, tá? Então, seria basicamente digitar ali no YouTube, demonstração massagem cardíaca, American Heart Association, a gente consegue ter algumas demonstrações e alguns ensinamentos aí para quem não está tão habituado. Uhum. Então, o pessoal que está nos assistindo, né, que gosta de um YouTube, né, hoje em dia cada vez mais a gente passa tempo vendo vídeos, né, então eu acho que é um bom investimento, né, gastar uns minutos assistindo vídeos aí de reanimação cardíaca, né, para aprender, né, como é que faz as compressões, né, onde que posiciona as mãos, né, posição de mãos, né, como é que checa pulso, muito embora isso geralmente, né, seja feito por profissionais de saúde,
Mas não é tão complicado, né, de uma pessoa fora da área aprender, né, Luciana? Exatamente. E a verdade é que faz toda a diferença para aumentar a chance do nosso paciente, do que o nosso paciente sobreviva. Então, quanto mais tempo ele fica ali em parada cardíaca sem ser assistido, maior a chance de óbito ou maior a chance de sequelas neurológicas. Então, é, quanto mais precoce ele for assistido, mesmo que não seja por um profissional de saúde, da forma 100% correta, a gente já consegue ajudar bastante o nosso paciente. Tem uma frase que vocês cardiologistas gostam muito, né, que eu aprecio, que é tempo é músculo, não é É isso? exatamente isso. Quanto mais tempo a gente fica sem massagem cardíaca e menos irrigação, mais músculo a gente perde, maior a chance do nosso paciente acabar falecendo. É. E quando a gente está numa situação dessa e liga para o SAMU, a gente, quer queira, quer não, está entrando numa loteria, né? No sentido de a gente não sabe quanto tempo a equipe vai levar para chegar, né? Exatamente, ainda mais em cidades como São Paulo, por exemplo, que às vezes a gente tem trânsito, por mais que o SAMU tenha prioridade no trânsito, a gente sabe que às vezes é um pouco mais complexo e acaba levando mais tempo do que a gente gostaria. Então, por isso que a gente acaba anunciando muito que toda a população deveria saber pelo menos fazer os cuidados básicos caso isso aconteça. É. Ainda que o indivíduo tenha sorte, né, e que vai pegar lá enfim, tá no lugar onde a equipe de resgate vai chegar rápido, alguns segundos a mais podem ser extremamente cruciais, né, numa Com condição como certeza, essa. com certeza. E aí, vamos supor então, Luciana, né, eu estou aqui na condição de representante do nosso público, né, muito embora seja médico também, né, estou aqui meio que tentando trazer, né, as dúvidas, questionamentos, né, do público geral, né. Vamos supor que alguém esteja pensando aí, né, eu não vou ligar para o SAMU, né, eles demoram pra caramba para chegar, né, eu vou meter essa pessoa dentro do carro e vou levar para o hospital, né. Numa situação como essa, né, em que o indivíduo, né, ele se dispõe a, enfim, levar para o hospital porque ele acha que vai receber resgate, vai receber um suporte mais rápido. Ele pode levar para qualquer hospital? Como que funciona isso? Na teoria, a gente tem muitos hospitais que são porta aberta de pronto-socorro. Grande parte dos hospitais em São Paulo são porta aberta. E mesmo os hospitais que não são, quando você chega com o paciente nesse contexto, todo hospital vai fazer o atendimento inicial desse paciente. Mas não é o recomendado a gente tentar levar esse paciente de carro. Por quê? Primeiro, a gente perde tempo de massagem cardíaca enquanto a gente está levando o nosso paciente no carro. E segundo, que o que mais muda o prognóstico desses pacientes, principalmente a depender da arritmia, é o choque do desfibrilador. Então, é muito importante que a gente aguarde. O SAMU, em geral, chega mais rápido do que o tempo da gente ir ao hospital. Então, idealmente, a gente deveria aguardar para trazer o desfibrilador, que é uma das coisas que dar o choque é uma das coisas que mais melhora o prognóstico desse nosso paciente. Então, a gente não orienta colocar o paciente no carro e levar ao hospital. Idealmente, a gente deve sempre chamar ajuda. Muito bom. Essa informação é importantíssima, né? Eu acho que quem está nos assistindo, né, precisa, inclusive, assimilar bem isso que você acabou de falar, porque eu tenho certeza, Luciana, que muitas dessas pessoas acabam meio que na ânsia de ajudar mais, né, na ânsia de agilizar mais o processo, resolvendo, enfim, por conta própria levar para o hospital, Com né? certeza, acho que no desespero e na tentativa realmente de ajudar, acho que as pessoas acabam fazendo isso, mas a gente acaba prejudicando mais do que ajudando o nosso paciente. Então, idealmente, primeira coisa, nosso paciente perdeu a consciência, a gente precisa chamar ajuda. Chamar ajuda, né? E, se possível, começar já os procedimentos, né? Exatamente. E aí, Luciana, né? Vamos supor então que o paciente foi atendido por uma equipe de resgate, eles conseguiram reverter, né? Colocar o coração do indivíduo de novo batendo. E o que acontece depois disso, né? Logo de imediato, né? Quais são os procedimentos? Isso é o que a gente chama de morte súbita abortada, né, Dr. Daniel? Paciente que tem uma parada cardíaca, a gente, com os procedimentos adequados, consegue reverter. A gente chama isso de morte súbita abortada. Os procedimentos seguintes dependem muito da causa que levou o nosso paciente à parada cardíaca. Se a causa, que é a causa mais comum, for uma obstrução dos vasos do coração, a gente leva esse paciente para um exame, que é o cateterismo, para a gente tentar desobstruir um dos vasos do coração. Se a causa é outra, principalmente em pacientes jovens,
a gente tem algumas outras opções de tratamento. A gente tem medicações que impedem a arritmia, e a gente tem até mesmo, que a gente já viu aí na mídia, às vezes de jogadores de futebol, a gente tem um dispositivo que a gente pode colocar, que chama cardiodesfibrilador. É um dispositivo que ele é implantado na região do tórax do nosso paciente, e quando o nosso paciente entra em arritmia, esse dispositivo dá um choque, reverte a arritmia, de forma que o nosso paciente não evolui para parada cardíaca. Então, a gente tem que tratar a causa, como, por exemplo, uma obstrução nos vasos do coração, e, ao mesmo tempo, a gente tem como prevenir isso, seja com medicações, seja com esse dispositivo que a gente chama de cardiodesfibrilador implantável. Mas, antes de tudo, a gente precisa de uma investigação adequada da causa de cada paciente. E aí, Luciana, até fazendo um gancho com essa questão da prevenção, né? Você já mencionou a prevenção secundária, né? Que é aquela que ocorre depois que o indivíduo já teve o problema, para evitar que ele tenha de novo aquele problema. E falando então agora da prevenção primária, né? O indivíduo nunca teve esse problema e ele não quer nem pensar, né, em ter um problema tão grave como esse. Que, na verdade, Daniel, deveria ser o nosso foco, né? A prevenção primária é melhor prevenir do que remediar, sem dúvida, né? Então, esse deveria ser o nosso foco. E aí, a prevenção primária, ela também varia de acordo com o contexto que o nosso paciente está. Se a gente está diante de um paciente ali aos seus 60, 65 anos, e, na verdade, até antes, né? O que a gente deveria fazer é controle de doenças em geral. Controlar bem o colesterol, controlar bem o diabetes, parar de fumar, fazer atividade física, perder peso. Se a gente falou que a principal causa de morte súbita nos pacientes em geral são placas de gordura que vão se depositando ao longo da vida nos vasos do coração, é claro que o que a gente precisa fazer é evitar essa progressão dessas placas. E a gente faz isso com medidas básicas de controle de diabetes, controle do colesterol, controle da pressão arterial, atividade física, evitar ao máximo o sedentarismo, alimentação adequada, perda de peso. Então, essas são as principais medidas. Pensando num paciente jovem que, em geral, a morte súbita não acontece por essa causa, o que a gente deveria fazer principalmente em atletas, mas também em não atletas que querem começar uma atividade física aí de moderada a alta intensidade, é fazer a avaliação que a gente chama de pré-participação. Esse paciente deveria passar em consulta com o cardiologista para a gente conversar com o paciente, ver se ele tem algum sintoma. E aqui é muito importante a gente avaliar também a história familiar, entendeu? Por quê? Porque a gente falou que em pacientes jovens, grande parte das mortes súbitas, elas são ocasionadas por doenças cardíacas genéticas, hereditárias. Então, a história familiar ajuda muito a gente. E fazer uma triagem inicial com eletrocardiograma, que é um exame super simples, que a gente faz em 10 segundos, interpreta também de uma forma muito rápida, ajudaria a gente a prevenir esses eventos, porque a gente poderia triar esses pacientes que têm maior risco de ter alguma doença cardíaca e que a gente precisaria de outros exames adicionais aí, complementares. Então, idealmente, todo paciente que vai para uma atividade física aí, pelo menos moderada, intensa ou até mesmo uma atividade física de alto rendimento, atletas profissionais, eles deveriam passar por uma avaliação pré-participação para conversar com o médico, ser examinado, ver se tem alguma alteração no exame físico, fazer um eletrocardiograma para depois a gente avaliar se esse paciente pode ser liberado ou se esse paciente precisa de outros exames complementares. Junto com isso, a gente precisa controlar fatores de risco, como a gente conversou. Luciana, mesmo se o paciente for jovem, magrinho, forte, né, ali na faixa dos 20 anos, ele precisaria fazer ainda uma avaliação cardiológica antes da atividade física? Mesmo se o paciente for jovem, ele precisa sim passar por uma avaliação antes da atividade física, pelo menos para uma conversa com o médico, para ver sintomas, história familiar e exame físico. E, idealmente, a gente faz eletrocardiograma em todos esses pacientes, em especial nos pacientes que vão fazer atividade física de forma profissional. Então, mesmo os pacientes jovens, eles deveriam sim sempre passar em avaliação pré-participação, até porque todos esses casos que a gente comentou que saíram na mídia foram de pacientes jovens que não tinham conhecimento de nenhum problema de saúde prévio. Uhum. Um pouquinho aqui pra cá. Isso.
Depois a gente corta isso, porque estou ficando um pouco longe da voz. É, Bom, isso é uma informação importantíssima, né, Luciana? Eu acho que é uma dessas informações, como muitas outras informações que você trouxe aqui, que precisam ser repetidas, né, e destacadas para a população, porque é uma população que, felizmente, né, está buscando cada vez mais o exercício físico, embora ainda, né, de uma forma, não ainda no nível que a gente espera, né? A gente quer que mais e mais e mais pessoas busquem atividade física e que melhorem o estilo de vida para ter aquele conjunto de hábitos saudáveis que você falou que faz parte aqui do pacote de prevenção, né? Mas muita gente, né, acaba iniciando a atividade física, intensificando a atividade física sem passar pelo cardiologista, né? Exatamente, Daniel. E aí a gente fala que existe uma coisa que a gente chama paradoxo da atividade física. A gente tem vários estudos mostrando que a atividade física reduz o risco cardiovascular e é muito benéfica para o nosso paciente. Mas em pacientes que já têm uma predisposição, a gente sabe que a atividade física, principalmente intensa, aumenta o risco de arritmia. Então, é um paradoxo. É claro que o benefício da atividade física, na maior parte das vezes, supera qualquer risco, mas o paciente precisa passar por uma avaliação pré-participação. Uhum, sim, muito bom. E aí, Luciana, imaginando aí o caso de um atleta, né, que passou por esse mal, né, essa morte súbita, teve a morte súbita abortada, conforme você nos explicou aqui. Ele, depois desses procedimentos que você explicou, ele pode voltar à atividade de alto rendimento, ele consegue ali ter aquela carga de treinos, aquele envolvimento, conforme a intensidade que ele tinha antes? Então vamos lá, assim, quando a gente tem um paciente em prevenção que a gente chama de secundária, ou seja, o paciente que já teve uma morte súbita abortada, na maioria das vezes esse paciente tem indicação do dispositivo que a gente falou, que é o cardiodesfibrilador implantável, que ele dá um choque quando o nosso paciente entra em arritmia e evita que essa arritmia evolua para uma parada cardíaca. Nesses casos, a gente tem um dispositivo que é implantado na região do tórax do nosso paciente. Então, a nossa grande recomendação é evitar esportes de impacto, que a gente possa ter trauma nesse dispositivo. Então, luta, por exemplo, não vai ser o esporte ideal para esse paciente. Tá? Futebol americano talvez não seja o esporte ideal para esse paciente. Em relação ao retorno, principalmente de atletas à atividade física profissional, isso tem que ser uma decisão compartilhada. Antigamente era proibido em quase todos os locais pacientes com cardiodesfibrilador voltarem para a atividade física de forma profissional. Hoje, se a gente for ver, todas as diretrizes colocam que a gente precisa compartilhar a decisão com o nosso paciente. Nosso paciente está ciente do risco e ainda assim ele quer retornar à atividade física, uma decisão compartilhada com ele. Inclusive, a gente tem um jogador na Europa que teve uma morte súbita, colocou um cardiodesfibrilador e voltou a atuar no futebol profissional. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que expor para o nosso paciente os riscos e aí a gente tem que fazer uma decisão compartilhada com ele. Sim. E esse jogador, né, eu acho que é o caso do Eriksen, né? Isso. De fato, né, foi um jogador que marcou bastante, né, do ponto de vista de ter a morte súbita abortada, né, e que acaba meio que levando a um outro questionamento, né? Um jogador como esse, né, num grande clube da Europa, né, de alto rendimento, ele não tinha passado por avaliações cardiológicas que poderiam ter impedido esse desfecho? A avaliação pré-participação, eu confesso que não saiu muito bem na imprensa a causa que levou à morte súbita do Eriksen, né? Mas, em geral, uma história bem feita, um exame físico bem feito e pelo menos um eletrocardiograma já consegue triar bem, a gente já consegue trazer alterações que leve a gente a considerar outros exames complementares. Inclusive, tem algumas recomendações de pacientes que são atletas profissionais de alto rendimento, talvez valeria a pena até fazer um ecocardiograma de rotina como avaliação pré-participação, justamente para não acontecer o que aconteceu com o Eriksen, né? Que a gente acabou, talvez, não sei se passando batido ou se realmente os exames dele não demonstravam nenhuma alteração e acabou tendo um quadro aí de uma morte súbita. Lembrando que a gente tem morte súbita com alterações cardíacas, mas a gente tem morte súbita que às vezes não leva a alterações estruturais cardíacas. E aí, às vezes, a gente não consegue pegar isso, a gente não consegue pegar todos os casos numa avaliação pré-participação, por mais que você tenha feito
a avaliação adequada. Então, eventualmente, isso ainda pode acontecer. A gente provavelmente, mesmo fazendo a avaliação pré-participação de todos os atletas profissionais, a gente não vai conseguir reduzir essa incidência para zero, porque algumas patologias, algumas doenças acabam não levando a alterações mesmo no que a gente faz aí na consulta pré-participação. E, Luciana, hoje em dia tem muita gente recorrendo a alguns atalhos, né? Algumas coisas aí para melhorar resultado, né, da atividade física. E aí eu te pergunto, uso de anabolizantes, por exemplo, que a gente já condenou, inclusive, algumas vezes aqui, já em episódios anteriores do podcast. Mas do ponto de vista da morte súbita, desses eventos cardiovasculares mais letais, aumenta o risco da morte súbita? Aumenta o risco. A gente está numa época que a gente tem falado muito aí de anabolizantes. Lembrando, gente, que a gente tem indicações para uso de anabolizantes, mas tem que ser bem indicado e tem que ser acompanhado por um profissional de saúde. Não é que é uma contraindicação absoluta, mas desde que seja bem indicado. O que vem acontecendo é que a gente tem visto muito paciente jovem fazendo uso de anabolizante para performance e aí acaba tendo uma testosterona muito elevada e isso aumenta o risco de eventos trombóticos, isso aumenta o risco do nosso paciente fazer tromboses em geral. E aí a gente tem visto muito caso de paciente jovem infartando, que não é o que a gente encontrava, às vezes, há anos atrás. E a gente acabou de falar que infarto é a principal causa de morte súbita. Então, sem dúvidas, aumenta o risco. E aí a gente precisa tomar cuidado. Existem indicações para uso de anabolizantes que não seja para performance? Existem indicações para uso de testosterona. Tem gente que tem testosterona crônica mais baixa e tem outras indicações. Mas para performance, da forma como vem sendo usada, a gente não recomenda e aumenta sim o risco de infarto, aumenta o risco de morte súbita. A gente, inclusive, teve casos recentes de mortes no fisiculturismo, né? Exatamente. Então, é o que a gente tem visto realmente muito caso de infarto em jovem, que o único fator de risco era o uso de anabolizante. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E o infarto no jovem ele é mais letal, né, do que no indivíduo mais idoso. Em geral, é um infarto mais grave mesmo do que no indivíduo mais idoso, porque ao longo da vida, o idoso ele vai evoluindo gradualmente com placas ali no coração, vai desenvolvendo o que a gente chama de circulação colateral. O indivíduo jovem não, está em uso de anabolizante, de repente, de uma hora para outra, infarta e potencialmente pode acabar aí na óbito. Uso de termogênicos, uso de cafeína e outros estimulantes, por aumentar a frequência cardíaca, também poderia aumentar o risco aí de um evento que leve à morte súbita? Em pacientes que já têm uma predisposição de base, já têm talvez uma doença cardíaca conhecida, aumenta sim o risco de arritmia e aí pode potencialmente acabar evoluindo para uma arritmia maligna e morte súbita. Então, a gente evita aí nesses pacientes o uso exagerado de estimulantes, tá? Seja cafeína, seja energético. Então, Luciana, considerando que hoje em dia todo mundo deveria estar praticando atividade física, desde idades mais jovens, né, como um investimento a longo prazo em saúde, a gente poderia então subentender que todo mundo deveria passar no check-up cardiológico já ali no início da vida adulta. Exatamente, Daniel. E lembrando que check-up cardiológico não é igual a sair pedindo vários inúmeros exames para o nosso paciente. Isso não é o check-up cardiológico. O check-up cardiológico é a gente sentar com o paciente, ver se ele tem algum sintoma, se ele tem história na família de morte súbita que aumente o risco dele ter algum problema de saúde, fazer um exame físico bem feito, ver como que está a pressão, ver se tem sopro no coração e, eventualmente, fazer um eletrocardiograma. Então, não é fazer aquela bateria de exame que, às vezes, a gente acaba vendo por aí. Isso não é o check-up, isso não é a avaliação pré-participação que a gente deve fazer para todos os pacientes, principalmente para pacientes jovens. Mas passar em consulta com cardiologista para uma liberação segura de atividade física, isso sim todo paciente deveria fazer. E considerando, eu falei aqui adultos, né? Se for um jovem, por exemplo, com 16 anos de idade que vai começar a praticar musculação, né? Que hoje em dia a procura tem sido cada vez maior por essa classe etária, né? Ele também teria indicação de fazer avaliação? Ele também teria indicação, é claro que sem indicação de inúmeros exames que às vezes a gente tem em outros pacientes, mas ele tem indicação de passar pelo menos em uma consulta para a gente
ver se tem, é o que a gente comentou, ver se tem sintomas, ver se tem história familiar. Mas pelo menos uma consulta antes do início da atividade física, todo paciente deveria passar. Muito bom, então você que está nos assistindo, 2 recados importantes. Se você ainda não está praticando atividade física, assim, corra, tá? E comece a fazer alguma atividade física, nem que você comece a caminhar ao redor aí no seu bairro, né? Enfim, caminhar lentamente, né? No ritmo que você consegue, né? Por 30 minutos por dia, e aí você vai aumentando aos poucos a intensidade, para que pouco a pouco você consiga, né, condicionar o seu coração ali a um esforço maior, né, e deixar ele mais preparado, né, para eventuais alterações aí que exijam mais dele, né, e faça uma avaliação cardiológica, né, para que você não seja tomado aí de susto por nenhum desses eventos, sejam esses eventos mais graves que a gente está comentando aqui, né, mas sejam outros eventos também que não são tão dramáticos como esse que a gente comentou aqui, mas vão matando aos poucos, vão matando silenciosamente, né, Luciano? Exatamente. A gente sabe, Daniel, que 150 minutos de atividade física por semana já seria aí suficiente para reduzir o risco cardiovascular do nosso paciente. Mas vale a pena passar em consulta antes, pelo menos uma vez com o cardiologista antes do início da prática de atividade física, até porque, como a gente falou, morte súbita não tem idade. Às vezes o paciente mais jovem acha que não precisa passar em consulta, mas a morte súbita acomete sim pacientes jovens sem doença conhecida. Então, a avaliação pré-participação é para todo mundo, assim como a atividade física também é para todo mundo. E também não adianta passar em qualquer consulta, né? Que tem umas consultas aí que acabam não sendo completas como devem ser, né, Luciano? Cuidadosas como devem ser. Então, a gente está se aproximando aqui já do término desse nosso bate-papo. E eu queria então, né, que você passasse aí para o pessoal que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo também, né, em vídeo. O que eles precisam se atentar com relação a essa consulta com o cardiologista, né? Como saber que aquela consulta com o cardiologista realmente está cumprindo, né, o que se espera do ponto de vista desse tipo de avaliação que a gente está comentando aqui? Tá, o que a gente espera é uma história bem feita, tá? O paciente precisa ser questionado quanto à presença de sintomas em atividades físicas prévias, se tem dor no peito, se tem falta de ar, se sente batedeira. Então, ele precisa ser questionado quanto a isso. É muito importante ele ser questionado sobre história na família. Então, isso é fundamental, isso muda completamente os próximos passos, tá? No exame físico, a gente precisa ver pressão arterial, precisa perguntar para o médico em relação à ausculta do coração, tem sopro, não tem sopro. Na maioria das vezes, um eletrocardiograma. E tomem cuidado com o médico que você vai em consulta e ele não conversa com você, mas você sai com uma lista enorme de exames. Isso não é avaliação pré-participação, isso não é check-up adequado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Então, a avaliação pré-participação envolve muito mais uma boa conversa e um bom exame físico, com um exame básico, que é o eletrocardiograma, do que a gente sair pedindo um monte de exames caros, complexos para o nosso paciente, que na maioria das vezes não vai mudar nada para ele. Então, pessoal, atenção, né? Se você passou num médico, né, seja ele um especialista, cardiologista ou não, com a intenção de fazer uma avaliação para saber se você está apto, né, a fazer uma atividade física sem correr riscos, não basta apenas você simplesmente ter um eletro ali realizado, ter uma pressão medida, ter feito alguns exames de sangue, ter esses resultados, né, normais para que você realmente seja considerado como apto, né? Existem muitos outros elementos que precisam ser investigados e para isso é necessário disposição, atenção, né, e acolhimento ali por parte do profissional que está te atendendo. Exatamente, né? E assim, até tem casos que a gente tem indicação de exames outros, como, por exemplo, o teste de esteira, que muitos dos nossos pacientes aqui fazem, ou ecocardiograma, mas o que a gente precisa entender é que não é uma coisa engessada para todo paciente. Cada paciente é um perfil, e aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas avaliações mais engessadas, com combos de exame que a gente acaba vendo aí atualmente, né? Muito bom. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, aprendeu bastante aí com as suas palavras, com as suas explicações. Caso, né,
vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo ainda não tenham feito a avaliação cardiológica de vocês, recomendo de olhos fechados aqui a doutora Luciana. Com certeza, né, terá toda essa atenção, né, e esse cuidado necessário, né, conforme ela está aqui explicando, para que vocês, né, consigam aí ter segurança na prática de atividade física e para que vocês também, né, consigam aí um bom resultado, né, na vida de vocês como um todo, né. A gente focou muito aqui em atividade física por causa do nosso tema, mas quando a gente fala em saúde cardiovascular, a gente está falando, né, de qualidade de vida como um todo, né, seja dentro da esfera da atividade física, seja fora dela. Obrigada pelo convite, tá, Daniel? Espero estar aqui novamente em breve para a gente poder gravar aí outros episódios. Nós da Clínica Trianon estamos aqui todos à disposição para fazer a avaliação de vocês, tá? E até a próxima, pessoal. Obrigada. Muito bom, então continue nos acompanhando no Trianoncast. Toda semana a gente libera um novo episódio aí sobre algum tema de saúde relevante para vocês. Aproveitem também, né, e maratonem os conteúdos aí das últimas semanas. E vejo vocês em breve. Um abraço, até a próxima.